Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos, amigos que se encontram nesta manhã tão abençoada de sábado. Eu sempre fico feliz em voltar aqui na Igreja do Portão. E essa igreja, ela tem a sua importância na nossa associação. É uma igreja relevante, que sempre desenvolve projetos que visam envolver os membros da igreja, como também alcançar aqueles que estão lá fora. Por isso eu louvo a Deus pela Igreja do Portão ter sempre essa visão, uma visão de dentro para fora. Vocês sabem, queridos irmãos, que nesses últimos anos nós temos trabalhado com a visão do cada um salvando um. E o discipulado através da comunhão, do relacionamento e da missão. O CRM, comunhão, relacionamento e missão. Vocês sabem, queridos irmãos, por que o discipulado? Porque Deus, quando decidiu salvar o nosso planeta Terra, o mundo, e Jesus Cristo veio a este mundo, o método que ele escolheu foi o discipulado. Esse é o método de Deus. Se é o método de Deus, por que nós somos tardios, morosos em assimilá-lo? Nós somos muitas vezes tardios em assimilar esse método do discipulado, porque nós somos egoístas e orgulhosos. Nós pensamos que o nosso método, o nosso jeito, a nossa maneira é a melhor, é o melhor, é o ideal. E a igreja, ela se distanciou nesses últimos anos do método de Deus. Vejam, no Evangelho de Mateus, o capítulo 4, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, o capítulo 4, a partir do verso 18, tem aqui a vocação dos discípulos. Verso 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando diante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Olha, o Deus encarnado, Jesus Cristo, para salvar o mundo, escolhe esse método que é o discipulado. E ele não foi nas sinagogas, no cenáculo, no sinédrio, chamar homens. Não. Jesus, ele buscou pessoas comuns, como Pedro e seu irmão André, como João e seu irmão Tiago. Homens que eram pescadores, com suas limitações, com suas frustrações. Mas Jesus, ele sabia o que estava fazendo, porque discipulado, irmãos, tem a ver com transformação de pessoas, de vidas, e não com estrutura.
Discipulado tem a ver em Jesus pegar alguns homens comuns, limitados, ignorantes, e transformá-los. Olha, a transformação foi tão grande, queridos irmãos, em Pedro. Quem era Pedro no começo? E o que ele se tornou para a igreja cristã até os nossos dias? Vejam que a própria igreja católica, a maior igreja cristã do Ocidente, empresta a figura de Pedro para ser o seu primeiro o quê? Papa. Olha a transformação. Discipulado tem a ver com pessoas, com vidas, transformação de vidas. Se Deus, na primeira vinda de Jesus, para salvar esse mundo, utilizou esse método do discipulado, eu louvo a Deus, queridos irmãos, que na nossa União Sul Brasileira, já faz 4 anos, começou uma restauração, um trazer de volta esse método. E eu creio, queridos irmãos, isso aqui é minha convicção. Assim como aconteceu por ocasião da primeira vinda de Jesus, e ele estabeleceu o discipulado para salvar o mundo, para a sua segunda vinda, o discipulado vai ser restaurado, porque vai ser o método que Deus escolheu para preparar a igreja e o mundo para a sua segunda vinda. Amém? O que vocês dizem? Amém? Amém? Olha, irmãos, eu não tenho dúvidas nenhuma que esse é o método de Deus e Ele está imprimindo na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos restaurar essa metodologia de ensino, de transformação de vidas, para preparar a igreja adventista do 7º dia e o mundo. Aqueles que já são seus, que Jesus virá buscá-los. Eles podem ainda estar na igreja católica, podem ser os nossos irmãos batistas, da Assembleia de Deus, mas vai chegar o momento que Deus vai trazê-los. E vai usar quem? Os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus que aqui estão. Então eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. A partir do sábado que vem, nós vamos começar na nossa associação o treinamento integrado. E a ênfase do nosso treinamento vai ser o discipulado. E como através da comunhão, do relacionamento e da missão, podemos nos engajar como discípulos. Aí vem o dia 10, nós vamos começar em Ponta Grossa e Guarapuava, 3 sábado, em Ponta Grossa, 4 em Guarapuava. No dia 10 vai ser o retiro espiritual das igrejas, por ocasião do carnaval. E voltamos então, o treinamento integrado no dia 17, aqui em Curitiba. 17 e depois o outro sábado, vamos ter a região que envolve a Igreja do Portão e também a outra região onde está o Juvevê, o Boa Vista, enfim, são 2 regiões aqui em Curitiba. E depois, irmãos, em fevereiro, no dia 22 de fevereiro, vão começar os 10 dias de oração. Eu gostaria muito que a Igreja do Portão se engajasse nesses 10 dias, como tem feito nos anos anteriores. Olha, irmãos, o Brasil inteiro vai parar,
as igrejas adventistas vão parar nesses 10 dias para orarmos. Orarmos para que a igreja cada vez mais se envolva, reconheça que somos discípulos, que devemos estar envolvidos na comunhão, no relacionamento, na missão. A comunhão, basicamente, irmãos, é o estudo da palavra de Deus, que o verdadeiro discípulo não pode deixar de estudar a palavra de Deus diariamente, fazer isso como estilo de vida. E, logicamente, o estudo da lição da escola sabatina. Basicamente, a comunhão é isso, o estudo da Bíblia, a palavra de Deus. O salmista Davi, ele disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia é como um escudo, como uma proteção do cristão. Que mesmo tentado, a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade, ela nos influencia, nos dá forças para nós vencermos o mal. Então, queridos irmãos, o relacionamento é como o projeto Salve tem atuado. São as ações solidárias que a igreja, que tem a verdade, não pode ficar apenas para si, tem que compartilhar. E a melhor cunha para que a verdade possa alcançar o coração dos perdidos, irmãos, é através do amor, através da bondade, de gestos, de solidariedade. Isso é relacionamento. E a missão é você dizer quem você é como discípulo. O que você é. E através da sua influência, através da sua vida, as pessoas chegam à conclusão, então, que você é alguém diferente, tem um diferencial, e as pessoas querem saber qual é esse diferencial. Mas por que você não bebe cerveja? Por que você não toma café? Por que você não trabalha no sábado? Por que você não vem às aulas na sexta-feira à noite? E então é hora de você testemunhar e dizer quem você é. É a missão. Que começa devagar. E daqui a pouco você já está na casa de uma pessoa, de um amigo, de um colega de trabalho, de um vizinho, de um parente que ainda não se converteu. E você começa a estudar a Bíblia com ele. Isso é missão. E o discipulado, então, através da comunhão, estudo da Bíblia, da oração, do estudo da lição, o relacionamento e a missão. Então, no dia 22 de fevereiro, nós vamos começar 10 dias de oração. O Brasil inteiro vai parar, mas não apenas o Brasil, a América do Sul. Já imaginaram, queridos, o que é a igreja adventista parar durante esses 10 dias e orar? Orar para que alguma coisa de especial aconteça. E eu creio, queridos irmãos, que quando a igreja, quando nós nos unirmos em oração, os céus não ficarão, irmãos, do mesmo jeito. Os céus começarão a se agitar e o Espírito Santo será derramado para o povo de Deus clamar, proclamar a última mensagem, o toque da última trombeta para que Jesus possa voltar em nossos dias. E então, no 10º dia, irmãos, no 10º dia dos 10 dias de oração, o 10º dia é um dia de jejum e oração. Já coloque isso no coração, querido irmãos. Eu vou nesse dia, nesse sábado, no dia 13 de março, jejuar. Assim como Esther jejuou com as suas servas, para que o povo de Deus pudesse ser livrado naquela ocasião. Como Daniel. E nós vamos ter então um dia de jejum e de oração. Mas o ponto alto, irmãos, como a ênfase é o discipulado,
nós vamos ter uma vigília que vai começar às 2 horas da tarde, pastor Jonas. Diego, vocês já estão sabendo, não é? 2 horas da tarde nós vamos ter uma vigília. E aqui vem então a questão do discipulado, irmãos. Porque à tarde, 2 horas, de manhã nós vamos ter a programação normal, a escola sabatina, o sermão, no dia 3 de março. Mas à tarde, a partir das 2 horas, você, meu querido irmão, vai convidar um amigo da própria igreja do Portão. Ele vai se chamar seu amigo de fé. E você vai convidá-lo para ele vir à tarde, a partir das 2 horas. Para que vocês entretenham uma amizade fraternal, de fé, de amor. E ao longo do ano de 2018, vocês vão estreitar essa amizade. E vocês vão orar juntos. Estudar a palavra de Deus juntos. Pedindo que os céus agora, assim como Jesus chamou Pedro e André, chamou João e Tiago, vocês possam ser, nos nossos dias, o Pedro e o André, o Tiago e o João, irmãos de fé, uma dupla. Que fantástico isso, irmãos. Para que você cresça no discipulado, seja um discípulo de Jesus, uma dupla, irmãos de fé. Já imaginaram, irmãos, o que vai acontecer na Igreja do Portão nesse ano de 2018, se isso acontecer de fato aqui entre nós? Não duvide, irmãos, do que Deus pode fazer. Deus não está preocupado com números, com multidões, não. Ele quer um povo distinto e obediente para fazer a sua vontade. E olha, irmãos, com 12 homens, Jesus revolucionou o mundo daquela época. Se com 12 homens Jesus revolucionou, o evangelho foi proclamado naquele mundo, o que Deus poderá fazer em nossos dias. Eu quero dizer, queridos irmãos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu por acaso. Não surgiu no final de um cisma, de uma divisão, de uma disputa, de uma intriga. Não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu porque alguém teve uma ideia brilhante e disse assim: eu vou fundar uma igreja e ela vai se chamar Adventista do Sétimo Dia. Não. O que eu acho mais maravilhoso, irmãos, é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é um todo harmônico. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge de dentro das páginas das Escrituras Sagradas. Em Daniel capítulo 8, versículo 14, Deus dá aquela visão profética para Daniel, dizendo: e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E Deus deu sabedoria para Daniel entender essa visão. Que esses 2.300 tardes e manhãs se referiam tarde e manhã, um dia completo. E um dia na profecia equivale a um ano. 2.300 anos. E Deus, ele foi revelando paulatinamente. E está na palavra de Deus, quando começava. E quando terminava esse período, é o maior período profético da Bíblia. E o final, irmãos, dessa profecia,
que começou em 457 a.C. E depois, é só contarmos então, nós chegamos em 1844. Eu estou aqui resumindo, irmãos, pelo tempo. E Deus suscitou em 1830 um pregador chamado Guilherme Miller. E esse homem era um grande estudioso da Bíblia, um homem da lógica e da matemática, que estudava também as profecias. E ele se encantou com a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel. E ele então, o Espírito de profecia nos diz, irmãos, que Guilherme Miller foi o homem de Deus para aquela época. Eu tive o privilégio, irmãos, de conhecer a fazenda de Guilherme Miller e o cemitério onde ele está sepultado, e tem um texto do Espírito de profecia que diz que anjos guardam a sepultura de Guilherme Miller. E esse homem começou a pregar. Ele interpretou que em 1844 o santuário seria purificado. O santuário era a terra e seria purificado com a volta de Jesus. E ele começou a pregar a segunda vinda de Jesus. E essa mensagem alcançou toda a América do Norte, irmãos. Chegou na Europa e também aqui na América do Sul. E não apenas o ano 1844 ele pregou que Jesus voltaria, mas ele calculou que realmente seria no mês de outubro. E não apenas o mês, mas o dia 22 de outubro. E ele pregou, queridos irmãos. E muitos creram na mensagem. Esse movimento foi chamado de movimento adventista. Logicamente que a Bíblia diz que o dia e a hora da volta de Jesus nós não sabemos. E Jesus não voltou nessa data. Porque, irmãos, não era a volta de Jesus, o santuário era lá no céu. Jesus ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo. E começaria então um período de juízo, que daria também início ao tempo do fim. Em 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi organizada de forma institucional. E daí o seu desenvolvimento até os nossos dias, como ela é. Então, irmãos, e vejam que o desapontamento já estava escrito na palavra de Deus no livro do Apocalipse, o capítulo 10. Por que Jesus não veio? Apocalipse, o capítulo 10, nos diz assim, versículos 10 e 11. Capítulo 10 do Apocalipse, versos 10 e 11, diz: tomei o livrinho da mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos irmãos, o livrinho, que na boca era doce como mel, foi a notícia que Jesus voltaria em 1844. Doce na boca, mas amargo no estômago. O desapontamento porque Jesus não veio. Não era esse o evento. E sabem por que Jesus não veio naquela época, irmãos? Porque o quadro não estava completo.
Jesus ainda ia suscitar um profeta para os dias finais da história desse mundo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele não faz nada, absolutamente nada, nem mesmo os seus mais íntimos segredos, sem compartilhar com os seus profetas. E hoje, irmãos, nós temos na Igreja Adventista o dom de profecia, o espírito de profecia. Assim como aconteceu no passado com Elias, com Eliseu, por ocasião da primeira vinda de Jesus, João Batista, nós temos em nossos dias, irmãos, o ministério profético de Ellen Golden White. Queridos irmãos, de 1844 até 2018, muito tempo já se passou. Vocês não acham que já é momento, já é hora da Igreja Adventista do Sétimo Dia se levantar? Não é hora, não é alta hora, irmãos, da Igreja Adventista se levantar e proclamar ao mundo as verdades de Deus que estão inseridas na Bíblia Sagrada ao mundo? Sim, está na hora. Está na hora da igreja se levantar. E para que a igreja se levante, irmãos, Deus está restaurando o discipulado. Eu não tenho dúvidas que esse é o método de Deus, que começou com Jesus na sua primeira vinda. E vai ser o método de Deus por ocasião da segunda vinda de Jesus. Esse método de discipulado, irmãos, não tem nada a ver com estrutura. Repito, tem a ver com transformação de vidas, pessoas. Pessoas. É você se tornando um tipo de Pedro, de João, de Tiago, de André. Olha, queridos irmãos, isso é muito sublime. Isso é muito sublime. Agora eu vou dizer uma coisa muito séria, irmãos. Nem todos da Igreja Adventista do Sétimo Dia vão querer ser discípulos. Que triste. Estarmos na igreja de Deus, que eu não tenho dúvidas nenhuma, irmãos, é a igreja de Deus na terra. É a igreja remanescente de Deus na terra. Eu não tenho dúvidas nenhuma, irmãos, que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, é a igreja remanescente de Deus na terra. O que vocês dizem, irmãos? Porém, nem todos vão aceitar ser discípulos. Por que não? Por que não vão aceitar ser discípulos? Sabem por quê, queridos? Porque discipulado tem a ver com transformação de vidas, de pessoas. E muitos não querem ser transformados. Não querem ser. Sabem, queridos irmãos, não existe discipulado sem submissão a Cristo. Não existe discipulado sem morte. Morte do eu. E vida em Cristo Jesus, que nos salvou. E o discípulo verdadeiro, ele precisa ser submisso. E muitos não quererão ser submissos, transformados.
Não vão querer, não desejarão. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso é profético também. A Bíblia Sagrada nos diz que o joio e o trigo vão estar juntos até quando? Até o final da ceifa. O joio e o trigo. E eu quero dizer para você, querido irmão, com muito carinho, a maior desgraça que pode acontecer na vida de um adventista, com toda a luz que nós temos, irmãos, Bíblia, Espírito de profecia, lição da escola sabatina, meditações matinais, tantas coisas, tantos livros, seminários, treinamentos. A maior desgraça que pode acontecer na vida de um adventista do sétimo dia é no final da sua vida ele não ser salvo. A maior desgraça que pode acontecer. O Espírito Santo, irmãos, quer ser derramado na sua igreja. Mas ele ainda não veio, irmãos. Porque nós somos resistentes. Por outro lado, irmãos, os sinceros que estão aqui no mundo vão aceitar as boas novas do Evangelho. Porque, irmãos, a igreja, Deus, ele não vem buscar a placa de igreja. Em você ser adventista do sétimo dia, isso não é garantia de salvação. Cristo Jesus, ele vem buscar o quem, irmãos? Pessoas, você e a mim. E aí fora, na sociedade, tem pessoas sinceras, que querem, que estão buscando. Onde eu encontro, irmãos, respaldo bíblico para isso? Eu quero ler um texto. Está aqui no Evangelho de João, o capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler do verso 14 ao 16. Verso 14 diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz agora, verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém o quê? Conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um pastor. Olha, Jesus está dizendo aqui, eu sou o bom pastor. E eu conheço as minhas ovelhas. E o verdadeiro discípulo, a verdadeira ovelha, ouvirá a minha voz. E então ele diz, eu tenho outras ovelhas, que não estão aqui neste aprisco, não estão aqui no sábado de manhã. Mas essas ovelhas que estão lá, diz que elas ouvirão a sua voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos irmãos, que as pessoas sinceras que estão no nosso mundo venham, são bem-vindas, devem vir. O que não deve acontecer, irmãos, é essas outras ovelhas virem e as daqui de dentro saírem.
porque não querem crucificar o eu, não querem ser submissos a Cristo. E Jesus, ele disse, olha, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. O grande problema é os outros virem e os daqui saírem. Meu querido irmão, a igreja adventista do sétimo dia deve se levantar nesses últimos dias. E eu quero dizer para você que Deus, ele não tem outra voz senão a sua. Ele não tem outras mãos para conduzir essas pessoas senão as suas. Ele não tem outros pés senão os seus. Eu quero que você pense sobre isso. E que sua vida de discipulado, uma vida, sabe, de vida espiritual coerente, possa começar nesse ano de 2018, agora. Que no dia 10 de fevereiro, 3 de março, você já tem o seu amigo de fé. Que você e ele vão ser discípulos ao longo do ano de 2018, para orarem juntos, para estudarem a palavra de Deus juntos, para compartilharem a palavra de Deus com os de fora juntos. É isso que Deus espera de cada um de nós. O discipulado é o método de Deus. Começou com Cristo na sua primeira vinda, vai ser o método de Deus para preparar a igreja e o mundo para a segunda volta de Jesus. E para concluir, eu quero dizer, irmãos, Jesus em breve voltará. E não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia Sagrada diz que ele voltará. O próprio Jesus, ele disse, virei outra vez. Olha, queridos irmãos, a volta de Jesus é uma doutrina inteligente e é lógico. Sabem por quê? Que é inteligente e lógico? Porque Deus é o grande criador do universo e do nosso planeta Terra. Ele nos criou. E diz a Bíblia, a sua imagem e semelhança. Para nos criar, ele tomou como modelo a própria divindade. Mas a desdita do pecado entrou nesse mundo. Mas Deus, desde a fundação do mundo, tinha um plano, o plano da redenção, o plano da salvação. Eu irei na terra para salvar o homem. E Jesus veio. E Jesus morreu na cruz. Mas ele não ficou na cruz. Ele foi sepultado na sexta-feira. Ficou o sábado na tumba. E no domingo ele ressuscitou. O nosso Deus é um Deus que vive. Ficou alguns dias na terra, dando as últimas instruções para os seus discípulos, para que a igreja então pudesse continuar. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, diz assim, eu não peço, Pai, que os tires do mundo. A igreja não pode ainda sair do mundo porque tem um propósito a cumprir, tem uma missão a desempenhar. Não os tires do mundo ainda. E depois ele voltou para os céus. E o livro de Atos, o capítulo 1, versículo 11, diz que da mesma maneira que os discípulos viram Jesus subir, ele voltará. Da mesma forma, irmãos. Agora, como eu sei que é inteligente crer, confiar na volta de Jesus, porque não tem cabimento, irmãos, sabe, não entra na minha cabeça um Deus que cria um ser humano, cria o planeta Terra, ele se desvia do plano original de Deus, mas Deus o resgata para si, morre numa cruz, e agora então diz assim para a terra,
eu vou deixá-los à sua própria sorte. Não tem sentido isso? Não é verdade? O plano da salvação só tem sentido, irmãos, com a segunda volta de Jesus, para vir buscar aqueles que já são seus. Para vir buscar a sua igreja fiel. Os verdadeiros discípulos. Você quer, meu querido irmão da igreja do Portão, ser um discípulo de Jesus, começando essa vida de discipulado a partir desse ano de 2018. Quantos querem, irmãos, dizer: Pai, Jesus, eu quero ser um discípulo teu? Quero ver as mãos, irmãos. Amém. Eu quero orar por isso, irmãos. Mas eu queria também saber se nessa manhã nós temos alguns amigos que estão aqui, que ainda não são membros efetivos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda não são membros batizados. Aqui amigos que ainda não são batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero ver as mãos, onde vocês estão? Ok, temos ali. Irmãos, para concluir, eu quero cantar um hino, que é um dos hinos mais lindos da hinologia, do Inário Adventista. É o hino 571, que se chama Lindo País, que Jesus está preparando para a sua igreja fiel. E esse hino tem 2 estrofes. Na primeira estrofe vamos cantar todos juntos, mas na segunda estrofe, eu quero que você olhe para quem está do seu lado, para o seu irmão de fé e diga assim: eu quero estar com você lá no céu. E dá um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, está bem? Os amigos aqui do louvor poderiam me ajudar cantando agora. Vamos ficar em pé para cantar, irmãos, esse hino maravilhoso, Lindo País. E cante, meu querido irmão, pensando na letra deste hino. Cante pensando no céu. Onde estão os meus amigos cantores aqui? Do grupo aqui que canta o louvor aqui. Lindo País. Pode colocar na tela. Vamos cantar todos juntos a primeira estrofe. Mas na segunda estrofe vamos olhar para quem está ao nosso lado e dizer: eu quero estar com você lá no céu. E dar um abraço na pessoa que está ao seu lado, está bem? Há um país. Há um país nas terras de além rio, cheio de flores de prazer. É destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais dor. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado. mais pecado brilho tira. Jesus, O Rei dessas mansões tão lindas, os salvos, os salvos todos com prazer abraçam. agora se dirija para quem está ao seu lado e diga: eu quero estar com você lá no céu. E dá um abraço. Continuem cantando. Não deixe ninguém só. Dos
amigos. E todos nós. Amém? Você está respirando uma atmosfera do céu? Eu estou. Onde estão os meus amigos que ainda não são batizados na igreja adventista do sétimo dia? Onde estão vocês? Levantem a mão para eu vê-los onde estão. Vocês falaram que querem ir para o céu? Falaram? Falaram lá atrás? Sim? Então deixa eu dizer algo para vocês. Antes de vocês irem para o céu, Jesus quer vê-los fazendo parte da sua família aqui na terra. E se vocês antes de irem para o céu querem fazer parte da família de Deus aqui na terra, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir até aqui, porque eu quero orar por você nesse momento, uma oração toda especial por você. Você poderia fazer isso, vir até aqui, para eu orar por você? Amém. Amém. Pastor Jonas e Pastor Diego, venham cumprimentar aqui os irmãos, os nossos amigos que vieram. Pastor Alex também pode fazer isso, cumprimentar os nossos irmãos que estão chegando aqui. Amém. Deixa eu pegar na mão de vocês. Deixa eu pegar aqui na mão. Oi. Amém. Louvado seja Deus. Venham mais, se aproximem mais aqui. Venham mais aqui, por gentileza, para que todos possam sair aí do corredor e venham até aqui. Por favor, deixa eu pegar na sua mão. Seja bem-vindo, querido. Venham aqui. Deixa eu falar algo para vocês, tá bom? Quero orar por vocês e pela igreja nesse momento, mas eu quero falar algo para vocês agora. Atentem para o que eu vou falar. A melhor coisa que vocês podem fazer por vocês mesmos e por Deus é permitir, é deixar que Deus conduza a sua vida a partir de hoje de manhã. Se vocês deixarem Deus guiar a sua vida a partir de agora, o final dela será muito bom. Porque Deus só está interessado no seu bem-estar. Mas mais do que isso, Ele está interessado na sua felicidade. Mais do que isso, Deus está interessado na sua vida e vida eterna. Então deixem Deus guiar vocês. Querem fazer isso? Querem deixar Deus guiar a partir de hoje? Então oremos ao Senhor. Santo Deus, onipotente Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio nesta manhã estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e ouvirmos a Tua palavra. Sabermos, Senhor, que Deus, Tu, ó Pai, tem um método para salvar a igreja e salvar o mundo, que é o discipulado, Pai. Que nós possamos desejar, querer, ansiar ser um discípulo verdadeiro, como foi Pedro, como foi Tiago, como foi João. E que essa igreja do portão, Senhor, seja uma igreja relevante no que diz respeito à pregação do Evangelho aqui nesse bairro, Senhor, onde essa igreja está inserida. Mas quando eu falo igreja, eu estou falando de membro, cada um que se envolva, se comprometa com os céus, Pai, para que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus aqui na terra. Venha abençoar o pastorado dessa igreja, Senhor. Pastor Jonas, Pastor Diego, usa-os, Senhor, poderosamente. Que sejam pastores segundo o Teu coração. Sejam pastores cheios do Espírito Santo, Senhor, consagrados, dedicados, homens espirituais, que levem essa igreja aos pés de Cristo Jesus. Mas agora, Senhor, eu quero orar por esse grupo de Teus filhos que está aqui diante do Teu altar. Temos juvenis, temos jovens, temos adultos. Por favor, Senhor, abraça-os com os Teus braços ternos de amor, para que nunca mais eles te deixem, Senhor. E juntamente conosco possam ser discípulos de Jesus.
E quando Jesus voltar em glória e majestade, eles, juntamente com a tua igreja, possamos estar em pé, para aguardar, para ver, face a face, o rosto do nosso Salvador. E possamos subir com Ele, e vivermos nesse lindo país, que Jesus já preparou para cada um de nós. E que a nossa vida de discipulado, Senhor, comece hoje, tenha continuidade nos 10 dias de oração, Senhor. Que essa igreja venha à tarde, das 2 até o pôr do sol, numa vigília poderosa, clamando pelo Espírito Santo, Senhor. São essas bênçãos que rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E voltem sempre, tá? Porque aqui é uma casa de amigos, tá bom? Que Deus abençoe.